Marcos capítulo 2, versículo 18. Nós vamos fazer como sempre fazemos. Eu leio o primeiro, os irmãos o segundo e assim sucessivamente até o 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? 19. Versículo 19. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Versículo 21. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos a nossa vida diante do Teu altar. Nesta noite, Jesus, eu te peço, fala ao nosso coração, Deus, de uma maneira sobrenatural, como só o Senhor sabe como, Jesus. Fala comigo, fala com a tua igreja, Senhor Deus, nos dirige, nos exorta, nos ensina, nos limpa através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Esse diálogo, que aconteceu aqui entre Jesus e alguns fariseus, alguns religiosos, ele aconteceu num determinado momento e Jesus dá uma resposta para eles, que é muito interessante, mas você precisa entender o contexto no qual isso aconteceu, para você entender esse texto que Jesus fala do vinho novo, das roupas novas, Ninguém faz um remendo novo numa roupa velha. Por que Jesus diz? Olha o que aconteceu logo alguns momentos antes desse diálogo aqui. Jesus tinha curado um leproso. E Jesus falou para o leproso: olha, você não conte nada a ninguém do que eu fiz aqui. Não conta nada para ninguém. Mas aquele leproso, ele ficou tão maravilhado com aquilo que tinha acontecido com ele, que ele sai contando para todo mundo que ele tinha sido curado, que Jesus tinha curado a lepra dele, tinha feito dele um homem limpo, e não adiantou. Na verdade, quando as pessoas ouviram que Jesus estava fazendo milagres, ouviram da boca daquele leproso que Jesus tinha o curado ali naquele momento, as multidões ficaram maravilhadas, até mesmo porque a fama de Jesus já estava correndo ali na região da Galileia. Os milagres de Jesus, as notícias daquilo que Jesus estava fazendo, já estava correndo em todas as pequenas cidades ali da região da Galileia. Mas quando esse leproso começou a falar isso daí, a situação meio que saiu do controle. Jesus, ele já não conseguia entrar nas cidades da Galileia, porque as multidões iam até Jesus. E em todo lugar que ele tentava ir, as multidões iam até Jesus. Então ele teve que voltar para Cafarnaum. Quando ele estava voltando para Cafarnaum, Jesus passou pela coletoria. Você sabe muito bem que lá na coletoria ficavam os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos. E o que esses cobradores de impostos eles faziam? Tudo que era produzido ali na Galileia, tudo, seja da plantação, da agricultura, fosse da pesca,
as pessoas tinham que pagar o imposto para a coletoria, e aquele coletor de impostos, aquele publicano, ele mandava parte daqueles impostos lá para Roma, e a outra parte ele ficava para ele. Mas normalmente o publicano era um judeu que agora trabalhava para Roma. Então você imagina, alguém do meio do povo, que agora ele era considerado um traidor. O publicano era considerado um traidor, porque ele cobrava imposto do judeu, que era irmão dele, amigo dele, que cresceu com ele, e ele ficava com uma parte daquele imposto e mandava outra parte lá para Roma. Então aquele publicano, ele era odiado pelos outros judeus. E estava lá o publicano na coletoria, cobrando imposto das pessoas, e Jesus voltando das viagens lá pela Galileia, que ele já não podia entrar nas cidades por causa das multidões, ele passa pela coletoria, e na coletoria ele vê um homem chamado Levi, chamado Mateus, e ele chama Levi: Levi, vem após mim. E a Bíblia fala que Levi, ou Mateus, deixando tudo, foi após Jesus. Agora entenda, deixando tudo o quê? Ele era ganancioso. Ele não traiu os irmãos dele por hobby. Ele traiu porque ele era ganancioso, ele gostava de dinheiro, ele queria o dinheiro. E a Bíblia fala que ele deixou tudo, deixou o trabalho, deixou o dinheiro, deixou as posses, e instantaneamente ele foi após Jesus. Talvez, obviamente que Levi, não Mateus, talvez ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, já tinha ouvido falar da fama de Jesus, porque todo mundo já estava sabendo. E Mateus só ficava ali, era o posto de trabalho dele. Certamente, em algum momento, ele ouviu falar de alguma coisa, de algum milagre que Jesus fez. Mas quando Jesus estava diante dele, uma palavra transformou a vida de Mateus instantaneamente. E ele largou tudo. E ele ficou tão feliz de ter tido esse encontro com Jesus, que naquela noite ele fez uma festa. E ele chamou todos os amigos dele. Irmãos, quem que era o amigo do cobrador de impostos? Quem que você acha que era o amigo do publicano? Um outro cobrador de impostos que nem ele, talvez corrupto, que nem ele, porque os publicanos eram corruptos, e talvez odiado pelos outros judeus também. Então, naquela festa ali, estava a máfia da Galileia. Está aqui, irmãos? Acompanha comigo, você entendeu o contexto. Naquela festa, naquele jantar à noite, estava a máfia da Galileia. Estavam os corruptos, estavam os pecadores, estava todo mundo que não prestava e todo mundo que era odiado pelos outros judeus. E para quem que ele deu essa festa? Mateus, agora transformado. Ele chamou os amigos dele para apresentar Jesus. Talvez ele falou assim: olha, eu não tenho amigo aqui judeu. Meus amigos aqui são os corruptos, os mafiosos, quem rouba. Eu sou amigo de ladrão. Eu vou chamar eles porque eu preciso mostrar para eles quem é Jesus. Você se lembra quando você se converteu, meu irmão? Sabe aquela experiência que você teve assim com Deus, que marcou a sua vida profundamente? E que de repente você queria que todo mundo ouvisse aquilo ali que aconteceu na sua vida. Em algum momento você fala assim: não, eu preciso falar para os meus amigos. Eu sei que eles vão me zombar de mim, vão rir de mim, mas foi um negócio tão maravilhoso que eu preciso contar para as pessoas, eu preciso mostrar para eles quem é Jesus. Ainda que os meus amigos sejam os ladrões, os pecadores, pessoas que não têm temor a Deus. E foi essa a experiência que ele teve. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei por isso. Mas eu não quero falar de mim, vou contar de um amigo que estudou comigo, fez seminário comigo, lá em Belo Horizonte, mas ele era aqui de São Paulo, ele era natural de São Paulo. E aqui em São Paulo ele morava numa comunidade.
eu não vou falar o nome não, mas ele morava numa comunidade aqui em São Paulo. E ele era desses que era torcedor, né? Ele fazia parte de torcida organizada, e nas horas vagas ele era assaltante de banco, ele era traficante, muito novo, muito novo. E assim, ele andava só com gente ruim mesmo. Imagina o amigo do assaltante de banco. Ele só andava com gente ruim. Mas um dia, depois de praticar muitos crimes, né? Ele nunca assassinou ninguém, mas já roubou muito banco, fez muito assalto, traficou, enfim, muita coisa ruim. Um dia, os policiais colocaram ele dentro de um carro, subiram num lugar ermo, né? Um lugar bem distante, isso ele contando. Ele sentado no banco de trás, um policial do lado, um policial do outro. E naquele dia, aqueles policiais iam assassiná-lo. Subiram, chegou lá no alto, um policial virou para ele e falou assim: rapaz, você sabe o que a gente veio fazer com você aqui, não sabe? Ele falou: eu sei. Ele falou: mas por algum motivo eu vou deixar você ir. Mas você quer um conselho? O policial falou para ele: sai dessa vida. Abriram a porta do carro, deixaram ele ir, ele saiu desesperado, correndo. Provavelmente ele conta, né, que alguém estava orando por ele ali. Ele saiu dali, teve uma experiência de conversão tremenda, maravilhosa. E quando esse rapaz se converteu, ele tinha um fogo tão grande dentro dele que para quem que ele pregava? Para os amigos dele. E ele saiu dali e pregou para aquele monte de traficante, aquele monte de assaltante, aquela coisa toda. Ele saiu dali, foi lá para o Mato Grosso, e depois de ser obreiro na igreja, do Mato Grosso ele foi para Belo Horizonte, e aí foi onde conheci. Só que a gente, às vezes, uma programação do seminário, a gente ia para o shopping, a gente foi assistir aquele filme Paixão de Cristo. Naquela época, olha, agora denunciei quanto tempo tem, né? Tem há 1000 anos, enfim. Terminou o cinema, saímos lá, ele foi para a praça da alimentação e começou a pregar. E aí, dentro do shopping, aquela rodona de pessoas, e ele pregando, esse Jesus, o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha um negócio dentro dele, que ele tinha que falar de Jesus para as pessoas. Depois que a pessoa tem uma experiência com Jesus, ela, do jeito dela, talvez você não é tão assim, né, de pregar numa praça de alimentação de um shopping, mas de alguma forma, você quer falar para as pessoas aquilo que aconteceu com você. De alguma forma você tem que falar para alguém que você é uma nova pessoa. E foi isso que aconteceu com Mateus. Ele chamou os publicanos, chamou os pecadores, fez uma festa e convidou Jesus para a festa, obviamente. E foi lá Jesus. E lá estava Jesus, junto com os corruptos da época, com as pessoas odiadas da época, com o próprio Mateus, que era um publicano. Aconteceu o quê? Você está aqui? Presta atenção. Aconteceu que as pessoas chegaram na janela, viram Jesus sentado na mesa lá, com aquele monte de pecador. O jantar demorava horas. E os religiosos passavam lá e olhavam: o que Jesus está fazendo ali? Eu ouvi dizer agora que Jesus curou um leproso. Aí passou outro fariseu, olhou e falou: mas Jesus não é esse cara que perdoou os pecados de um paralítico? E aí passava outro fariseu e falava: mas não é esse Jesus aí que eles abriram o telhado lá e desceram um paralítico e Jesus fez aquele paralítico andar? É esse aí que é Jesus? Comer com pecadores? Comendo com os publicanos? E aí, exatamente nesse momento, as pessoas começaram, Jesus falou assim, olha, tá alguns versículos anteriores, né? Versículo 15, achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, ou Mateus, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos, olha a máfia da Galileia, pecadores, porque eles eram de grande número e também o seguiam. E os escribas e fariseus, quando falo escribas e fariseus, eram os religiosos da época, eram os religiosos. Vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe
ele com os publicanos e pecadores. Ou seja, os fariseus estavam perguntando: por que Jesus frequenta uma casa como essa? Por que Jesus senta na mesa com os pecadores? Por que Jesus senta na mesa com gente que não presta? Por que Jesus senta na mesa com gente que está roubando os próprios judeus? E Jesus ouviu. Jesus não era besta, né? Jesus ouviu e falou: rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, versículo 17. Jesus, tendo ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aí, meu querido irmão, e agora a conversa começa a voltar para a gente. Porque se você acha que você é muito santo, se você acha que você, assim, não tem pecado, se você acha que você é muito certinho, você não precisa de Jesus. Ele mesmo falou: os sãos não precisam de médicos. Por isso que eu falo para vocês, já falei algumas vezes, na igreja é lugar de gente diferente. Gente que não regula muito bem, gente que... pecadores. É verdade, irmãos. Na igreja está cheio de doentes, sim ou não? Porque aqui tem gente que precisa e precisa desesperadamente de Jesus. Aí você chega na igreja, de repente, você não gosta de determinado irmão, porque ele é assim, um assado. Meu querido irmão, ele é pecador como você. Ah, mas aquele irmão lá é fofoqueiro. Mas de repente você não é fofoqueiro, você tem um outro pecado. Ah, não, mas aquele irmão lá fala da minha vida, ele tem a cara muito fechada, ele é bravo, né? Ninguém suporta aquele irmão. E você, meu filho? Você é tão pecador quanto ele. Ah, mas esse pastor aí, ele fala errado, ele corta as palavras. E eu sou tão pecador quanto você, meu querido irmão. E eu e você, nós precisamos desesperadamente de Jesus. E é esse sentimento que eu e você temos que ter. Jesus, eu preciso, eu sou um doente, quebrado. A Milene, ela tem, estudando lá, psicanálise, psicologia, aí ela fala lá das lembranças, né? E ela fica levantando alguns questionamentos. Eu fico pensando comigo: meu, quantas coisas, quantos problemas, quantos traumas, trauma nem tanto, mas quantas coisas desreguladas tem dentro de mim, desreguladas, e eu preciso desesperadamente de Jesus, porque se não é Ele, irmãos, a gente não é nada. E Jesus, olha, os sãos não precisam de médico, a igreja está aí, para mostrar isso, cheio de gente ruim. Estão rindo? Cheio de gente ruim. E bom que você nem pode brigar comigo, né? Você fala: não, pastor, eu sou bom, então você não precisa de Jesus. Mas aí os fariseus, ouvindo isso, eles começaram a questionar. Aí ficou uma pergunta no ar. E eles disseram assim: olha a maldade deles. Ora, os discípulos de João e os fariseus, os discípulos de João Batista, né? Tinha alguns discípulos de João Batista que começaram a seguir Jesus. E os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo os discípulos de João jejuam e os discípulos dos fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam? Agora entende toda essa história que eu contei para você entender o teor dessa pergunta e o teor da resposta de Jesus. Eles falaram: por que os discípulos de João estão jejuando? Por que os discípulos dos fariseus estão jejuando e os discípulos de Jesus não jejuam? Eles queriam falar o seguinte: olha só, Jesus está fazendo um milagre, Jesus está fazendo um monte de coisa, mas eu estou vendo ele comendo com pecadores. Os discípulos deles não jejuam, os discípulos de Jesus não jejuam. Ou seja, alguma coisa está errada aí com essa turma aí, com Jesus e com seus discípulos. Por que
os religiosos aqui jejuam e vocês não? E Jesus responde o seguinte: porventura pode jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Porque o que acontecia, irmãos? Entenda uma coisa. Os fariseus, os religiosos, eles eram pura aparência. Eles, no exterior deles, eles mostravam que eles eram certinhos, que eles eram santos, que eles jejuavam. Eles tinham 2 dias na semana para jejuar, segunda e quinta-feira, e religiosamente eles jejuavam segunda e as quintas-feiras. Eles faziam orações nas praças, para todo mundo ouvir, e enquanto eles oravam e jejuavam, eles faziam aquela cara assim, sabe, de coitado? E orava e fazia cara de coitado para mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando. E Jesus fala assim: numa festa de casamento, os convidados podem jejuar? Porque o negócio era tão sério, irmãos, que as festas de casamento duravam 7 dias. 7 dias durava a festa. O povo era festeiro mesmo. Tem gente que vai casar esse ano aí. Olha aí, fica a dica. A Bíblia fala 7 dias de casamento, de festa. E aí os fariseus chegavam na festa. Pensa, era muita comida. Os fariseus chegavam na festa. Aceita aí um bem casado? Aí o fariseu falava: não, estou de jejum. Não, come aqui aquele docinho com leitinho, como é que chama? Beijinho? Pega um beijinho. Não, estou de jejum. Não, pega isso. Não, estou de jejum. E aí tinha tanto fariseu jejuando lá que a festa perdia até a graça. E aí eles fizeram uma lei que os convidados não podiam jejuar durante as festas de casamento. E aí Jesus fala assim: podem os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? O fariseu falou: não. Então, olha só. O que Jesus fez aqui? Com uma resposta, uma palavra, ele deu 2 respostas. Ele falou: eu sou o noivo. Eu sou o noivo. Enquanto eu estou presente, vocês não devem jejuar. Ou seja, vocês precisam quebrar essa aparência que vocês têm de religiosidade. Vocês precisam quebrar essa casca que vocês têm de mostrar para as pessoas que vocês estão bem, quanto na verdade o interior de vocês está quebrado. Vocês são como sepulcros caiados, Você é uma cova lá que por dentro está podre, mas por fora está pintadinho, está bonitinho. Então, enquanto o noivo está presente, Jesus está afirmando: eu sou o noivo. Na verdade, eu sou o noivo e eu sou o novo de Deus. E enquanto eu estou presente, vocês precisam quebrar essa casca de religiosidade que vocês têm. E às vezes, irmãos, o que é a religiosidade? Religiosidade são as regras que às vezes a gente impõe para nós mesmos, que o homem coloca, que você pensa que seguindo aquelas regras ali direitinho, você é um santo. Você é um homem íntegro, porque você colocou uma regra que você tem que orar 1 hora por dia, e você, no dia que você quebra aquela regra que você mesmo colocou para você se sente mal. Ai, não consegui orar, não consegui ler a Bíblia hoje. Nossa, como eu sou um pecador, como eu não presto. Meu querido, você colocou essa regra para você, não foi Jesus. E a religiosidade é exatamente isso, são as regras que os homens colocam, ou que a gente mesmo coloca, para a gente se achegar a Deus, para a gente ganhar crédito com Deus, para a gente ganhar uns pontinhos no céu. E aí você fala: não, eu vou fazer isso, eu tenho uma aparência, eu tenho isso, eu faço aquilo outro, eu oro, eu jejuo, 2 vezes por semana eu jejuo, eu oro 1 hora por dia, eu faço isso, eu falo aquilo, e por causa disso estou próximo de Jesus. É uma mentira, meu querido irmão. Jesus está perto de todo aquele que o invoca o nome dele, mesmo que seja o pior dos pecadores. Eu não estou falando aqui, irmãos, que você precisa viver a sua vida de qualquer jeito, que você não precisa se santificar, que você não precisa buscar se apartar, se afastar do pecado.
Mas não é isso que te leva para perto de Jesus, meu querido irmão. O que te leva para perto de Jesus é quando você invoca o nome de Jesus com seu coração sincero. Fala: Deus, eu preciso de ti. Eu sou um pecador, eu estou quebrado, eu preciso de ti, Senhor. É isso que te leva para perto de Deus, irmãos. E Jesus veio falar aqui: olha, podem os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Não. Mas virão dias em que será tirado o noivo. E nesse tempo vocês devem jejuar. Mas olha, entenda uma coisa aqui sobre a religiosidade, irmãos. A religiosidade vai cegar aquilo que Deus quer fazer. Entenda, Jesus curou um leproso. Jesus transformou a vida de Mateus. Transformou de uma hora, instantaneamente. Foi uma palavra e aquele moço se converteu. E as pessoas estavam preocupadas com o quê? Com Jesus comendo com pecadores. As pessoas não viram a cura do leproso. As pessoas não viram a transformação de Mateus. Elas viram Jesus comendo com pecadores. Sabe, irmãos, às vezes a regra que você coloca, a regra que os homens colocam, vai deixar você cego, escravizado, esmagado por causa da religião. Esmagado, escravo da religião. Na época que eu me converti, algumas pessoas, na minha igreja não, mas no meu bairro, quando eu fui falar lá para o meu primo lá, que eu tinha convertido e tudo mais, ele falou assim: eu não acredito que você converteu não, eu acredito que sua irmã converteu, mas você não. Eu falei: mas por quê? Ele falou: você joga bola. Eu falei: ué, as pessoas tinham essa ideia de que jogar bola é pecado. Alguém viveu isso aqui? Deixa eu ver quem tem mais ou menos a minha idade. Jogar bola era pecado. Eu estava conversando com um missionário algum tempo atrás. E ele fez um trabalho durante algum tempo entre os ribeirinhos, lá na região do Amazonas e tal. Ele, juntamente com outro pastor mais experiente, que fica lá, que já tem um trabalho lá mais durável. E ele ficou alguns meses lá. E ele falou assim: ô Ricardo, vou te falar uma coisa, mas o problema lá nos ribeirinhos, que eu perguntei para ele o que acontece, qual era a maior dificuldade. E ele falou: o maior problema lá é uma determinada igreja que está lá, que tem muito recurso, envia muito missionário para lá. Eu falei: mas por que a igreja? Irmãos, olha isso, a igreja é um problema nos ribeirinhos. Eu falei: mas por quê? Ele falou que é o seguinte: essa determinada igreja, eles pregam muito os usos e costumes. O que o índio gosta de fazer? O índio gosta de caçar e o índio gosta de jogar bola. Aí o cara chega lá e prega para o índio e fala: agora você tem que parar de jogar bola e tem que parar de caçar, porque Deus não gosta dessas coisas. E aí ele chegou lá com outro pastor e tal, e aí eles organizaram o futebol, foi jogar bola, e ele olhou para o irmãozinho, o irmãozinho que estava sentado lá, o índio até tremia no banco de vontade de jogar bola, mas não podia. Sabe por quê, irmãos? Porque as regras humanas vão cegar, escravizar e matar as pessoas. Mas talvez você ache que você está longe dessa realidade. E você pensa que você não tem uma mente religiosa. Talvez você pense que você não tem essa mente cheia de regras. A religiosidade, irmãos, vai tirar a espontaneidade do culto, a espontaneidade das manifestações do Espírito Santo. A religiosidade vai tirar a liberdade do culto, a liberdade dos irmãos. E de repente, alguém contou aqui um dia, poxa, eu estava louvando a Deus e eu queria sair correndo. Não foi? Cadê ele? Aqui está escondido. Queria sair correndo, mas por algum motivo ele não fez aquilo. O que alguém tem a ver com a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa? Se o cara quer correr, que corra. Se ele quer gritar, que grite. Mas não, nossa, que escândalo, isso aí é da carne. O irmão correndo, o que está acontecendo? O irmão está gritando, o que está acontecendo? O irmão está pulando, o que está acontecendo? E isso daí vai tirando a liberdade do culto. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos?
Fala um glória a Deus aí. Olha, está vendo a liberdade aí sendo frustrada? Por quê? Por causa da religiosidade que esmaga, que cega, que escraviza as pessoas. E Jesus condenou veementemente. Não sei se você assiste lá aquela série do The Chosen. Eu recomendo, né? Eu estou apaixonado. Mas é engraçado, às vezes algum discípulo chega para Jesus e fala para ele que um fariseu falou alguma coisa. Jesus meio que dá até uma revirada nos olhos. Esses fariseus. Sabe, talvez é esse sentimento que Jesus tem quando a gente se torna religioso demais. Cheio de regrinhas, sabe? Cheio daquelas coisinhas, eu não posso isso, não posso aquilo. Para mim ser crente, eu não posso fazer isso. Para mim ser crente, eu não posso fazer aquilo. Olha, meu querido irmão, o Espírito Santo que mostra essas coisas para você. Às vezes o pessoal pergunta, pastor, é pecado isso, aquilo? Pergunta para o Espírito Santo, ele vai te falar. Na verdade, se você estiver conectado, presta atenção aqui, irmão, se você estiver conectado com o Espírito Santo, você vai saber antes até de perguntar. Antes até de perguntar para alguém, porque o pastor não foi levantado para vigiar a sua vida. Amém? Eu não vigio a vida de ninguém. Eu olho para você, irmão, eu não julgo você, eu não vou julgar. Às vezes as pessoas me procuram para aconselhar, contam as coisas, eu não julgo de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu vejo um homem de Deus ali. Às vezes as pessoas abrem o coração, sabe, querendo a bênção de Deus. Mas eu não julgo, eu não quero vigiar você. Mas eu não vou fazer isso não, e se o pastor me vê? Se um pastor me vê eu fazendo isso aqui. E aí? Meu querido irmão, o pastor é só um pecador. Igualzinho a você. Comedor de farinha. E ele não foi levantado para vigiar a vida de ninguém. O que você precisa ter, meu querido irmão, é o Espírito Santo de Deus na sua vida, dirigindo a sua vida, te orientando, te mostrando aquilo que você deve abrir mão, aquilo que você não deve abrir mão, como você deve se portar, que você tem liberdade de adorar a Deus. E Jesus continua, versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. O que Jesus quis dizer? Rapidamente, só para você entender. Vou falar só do vinho, é o mesmo exemplo, mas naquele tempo eles colocavam vinho dentro de um odre. O odre era um saco feito de pele, de couro. E aí eles colocavam o vinho ali dentro para conservar o vinho, só que ele fermentava, liberava gases, aquela pele inchava. Eles consumiam o vinho, desinchava. Colocavam mais vinho, a pele inchava, por causa que fermentava e liberava gases. Então todo o vinho que colocava ali fazia aquela pele inchar. Com o passar do tempo, aquele couro ficava seco. Quando secava, ela não dilatava mais. A pessoa colocava um vinho novo ali, estourava o outro. E Jesus disse assim, olha, quando você ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque aquele odre velho vai se romper, e você vai perder o odre e vai perder o vinho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu vim fazer algo novo aqui. Na verdade, eu estou fazendo algo novo. Eu estou curando leprosos, eu estou curando paralíticos, eu estou transformando a vida de publicanos, de fariseus, eu estou mudando a vida das pessoas. Eu sou o algo novo de Deus que veio, e vocês ainda estão vivendo no passado. Vocês vão perder a bênção de Deus, achando que vão ganhá-la, porque vocês têm regras humanas. Jesus chegou naquele dia, lá na entrada triunfal, no finalzinho do seu ministério, na última semana do seu ministério, chegou em Jerusalém. A Bíblia fala que Jesus foi recebido pela multidão com ramos de palmeiras. E a multidão gritava, né? Bendito que vem em nome do Senhor,
Hosana, Hosana nas maiores alturas. A multidão clamava, e Jesus montado naquele burrinho lá entrando pelos portões de Jerusalém. E lá no templo estava cheio de escribas, de fariseus, religiosos. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam estudando o Velho Testamento. Provavelmente eles estavam lendo as escrituras ali a respeito do Messias, a vinda do Messias. Eles estavam estudando aquilo, e o Messias estava entrando do lado de fora do templo. A multidão clamando fez um barulho enorme. Sabe o que os fariseus fizeram? Eles deixaram as escrituras, saíram para fora e falaram: cala a boca, vocês estão atrapalhando os nossos estudos aqui. Ou seja, o Messias estava entrando e eles não perceberam, porque os olhos deles estavam fechados para aquilo que Deus estava fazendo, para o novo de Deus. Sabe, irmãos, Deus talvez está fazendo algo novo aqui no nosso meio. Talvez Deus está fazendo algo novo na sua vida, e de repente você está preso lá em 1990, um vinho velho. Nossa, eu me converti, irmãos, num tempo maravilhoso. A menina está aqui, olha. Outros irmãos aqui, foi um tempo maravilhoso, sim ou não? Quem é daquela época? Foi um tempo maravilhoso. Mas, meu querido irmão, o que Deus está fazendo hoje não se compara às coisas que ficaram no passado, porque passaram. São passado, por mais maravilhoso que foi. Hoje nós vivemos uma coisa nova, um tempo novo. Cuidado para os seus olhos não estarem fechados para o que Deus está fazendo hoje. Sabe, naquele tempo lá, a gente tinha que cuidar muito, né, das vestimentas. O seminarista tinha que ir todo domingo, um calor de rachar, tinha que ir de terno. Eu era só um seminarista, só sentava no primeiro banco lá, tinha que ir de terno, não era? Um calor, irmãos. Eu tinha que ter 4 ternos, combinava gravata para trocar, para ficar um pouco diferente, porque imagina, todo domingo aquele negócio lá. 4 anos de seminário. Não, porque se você não tiver de terno, né, sei lá, ofende a santidade de Deus, tudo bem, eu sei que tem coisa que é própria para a igreja, tem coisa que não é própria para a igreja. Sabe uma coisa? Chega uma irmãzinha, né, nem converteu ainda, converteu ontem, depois do café, chega de microsaia na igreja, sai um palmo. Aí os irmãos vão lá, põem um manto, cobre. Tudo bem, eu entendo que tem coisa que não é própria. Mas sabe o que a gente faz às vezes? Ajuda essa pessoa a ser hipócrita, a se comportar de um jeito na igreja e se comportar de outro jeito lá fora. E às vezes a igreja é assim, os irmãos se comportam de um jeito aqui porque não é próprio para a igreja, e lá fora... O que você faz lá fora? O que eu faço lá fora? Estava aí, passou as festas de Ano Novo, Natal. Aí a igreja ficou um período aí, né? Aí o vinho novo rolou, que foi uma beleza. Sei não, tá, irmãos? Estou aqui, sei de nada, só estou falando. Às vezes a gente precisava ficar dentro da igreja direto, porque aqui realmente, porque sai daqui, às vezes a gente é outra pessoa. E Jesus está condenando isso, irmãos, está condenando. O cara chega em casa, ele é um demônio, transforma. O marido, né, chega em casa, é um demônio em casa. Na igreja não, santo Deus. Estava lá eu de terno, lá todo domingo. Hoje em dia, talvez, irmãos, é perigoso um cara chegar aqui cheio de tatuagem, de piercing, e pregar com mais unção do que eu. Quem fala um amém? Mas pode acontecer, viu? Aí você olha para a aparência do cara, mas tatuagem, esses piercing, isso, careca, tatuagem na cabeça. Pode acontecer do homem ser mais usado, mais unção do que eu. E talvez seu coração está fechado para a coisa nova que Deus está fazendo. É só um exemplo. Mas olha só, um exemplo, mas aconteceu lá na Bíblia. João Batista, ele é filho do sacerdote Zacarias.
Zacarias, ele adorava Deus no templo, tanto que é que Deus falou com ele lá no templo. Ele foi sorteado e Deus falou com ele: olha, você vai ter um filho. Aí ele duvidou e tal, aquela coisa toda. Ele adorava a Deus no templo, ele era um levita. João Batista, filho de Zacarias, ele era o quê? Levita. Onde que João Batista tinha que adorar a Deus, irmãos? Fala para mim. No templo. Ele tinha que adorar no templo, porque ele era filho do sacerdote. Filho de sacerdote, sacerdote também. Era assim lá no Antigo Testamento. Talvez um dia Zacarias falou assim: João, vamos para o templo adorar a Deus. E João falou assim: não, Deus, não, pai. Deus está fazendo um negócio diferente. Eu não vou para o templo, eu vou para o deserto. Deus está fazendo algo novo, meu querido irmão. Estava lá o tempo dos reformadores. A reforma não aconteceu do dia para a noite. Veio Lutero, Zwinglio e os reformadores. E no tempo a igreja ainda usava vela, mesmo depois da reforma. Aí vieram os avivalistas, e Charles Finney, e John Wesley, e aquela coisa toda, e a Rua Azusa, e aquele movimento, aquela coisa gloriosa. E a gente chegou no tempo de hoje, e Deus continua fazendo algo novo, porque a obra de Deus é dinâmica, ela não para. A religião é como aquele odre velho, seco, que tenta parar a obra de Deus, mas a obra de Deus é um vinho novo, que rompe todas as coisas. E se a nossa mentalidade ficar naquele tempo do passado, como era bom aquelas coisas maravilhosas, 30 anos atrás, quando eu me converti, meu querido irmão, a obra de Deus vai romper isso daí, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. E a coisa mais triste para o povo de Deus é você ver o povo de Deus caminhando e você ficando para trás. Você vê as crianças aí, a Milene falou agora, Deus de repente vai usar a vida delas da maneira delas. E a gente não, você tem que fazer assim, fazer assado. Tudo bem, a gente tem que garantir o Espírito Santo na vida delas. Agora, o que Deus vai fazer aí é com Deus. É com Deus. A religião cega, a religião escraviza, mas se tem algo que eu tenho uma convicção de Deus, irmãos, é que Deus está fazendo algo novo. E às vezes a gente é resistente à mudança, como a Milene falou. Achei engraçado ela falar isso daqui, porque eu não comentei com ela que eu ia pregar, mas Deus está querendo fazer de repente mudanças na sua vida. E a coisa mais difícil que a gente de repente enfrenta é aceitar as mudanças que Deus está fazendo. Porque tudo que é muito novo às vezes assusta. Tudo que é muito novo, de repente você tem uma resistência para aceitar aquilo dali, mas Deus está fazendo alguma coisa, Deus está se movendo, porque a obra de Deus ela é dinâmica, e ela não para, e Deus sempre está trazendo algo novo para a minha e para a sua vida. Agora eu preciso ter, sabe, irmãos, eu preciso ter uma postura diante disso. Eu quero encerrar dizendo isso. Eu preciso desejar viver o novo de Deus. Viver o novo de Deus. Talvez você ainda está preso lá no passado, 500 anos atrás. Como era maravilhoso aquele tempo de célula. A gente tinha célula na igreja, reunia em casa e tal. É maravilhoso mesmo. Mas, meu querido irmão, Deus quer fazer alguma coisa nova na minha e na sua vida. E você precisa desejar, falar: Deus, eu quero esse vinho novo para mim hoje. Eu preciso desse vinho novo na minha vida hoje. Na verdade, a minha vida está uma mesmice. Entra ano, sai ano, está a mesma coisa, nada muda. Eu estou aqui seguindo essa vida como aquele boi que segue aquela boiada, e nada muda na minha vida. Eu preciso de algo novo de Deus, de um renovo de Deus, de algo que brote, né? Que brote, aquele broto assim, sabe quando você corta uma árvore? E até um versículo de Jó, né? Ao cheiro das águas brotará um renovo. E eu preciso de algo novo de Deus, porque essa minha vida está uma mesmice.
acordo de manhã, vou para o meu trabalho, volto ao trabalho, brigo com a minha esposa, brigo com meus filhos, aquela coisa, tal, e nada muda. Eu preciso viver, de repente, uma experiência que Mateus viveu, que uma palavra transformou a vida dele completamente. Quantos querem viver isso daqui hoje, irmãos? Uma palavra, Mateus, segue-me. E a vida dele mudou completamente. Ou talvez aquele leproso que a Bíblia fala que ele chegou diante de Jesus e ele falou: Jesus, se tu quiseres, tu podes purificar-me. De repente você é um leproso aqui hoje. E você pode chegar para Jesus e falar: Jesus, olha, eu sou um leproso, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E a Bíblia diz assim que Jesus falou: olha, o que eu mais quero, seja limpo. Ou talvez a sua vida estava como aquele paralítico, ele não podia andar, precisou da ajuda dos amigos para abrir aquele teto lá e descer ele nas cordas até Jesus. E sua vida está como a desse paralítico, não anda para lugar nenhum, você não se move, nada muda. Mas hoje talvez Jesus pode falar assim: meu filho, levanta e anda, recebe o novo de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé, que eu já quero encerrar. E talvez você está aí, segurando o que Deus quer fazer, ou não está discernindo, ou não está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida, as mudanças que Deus quer trazer na sua vida. E talvez você não está experimentando, sabe, essa novidade de vida que é a vida do cristão. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, meu querido irmão. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Feche seus olhos aí, meu querido irmão, onde você está. Olha o Senhor e fala: Senhor, eu quero algo novo de Deus na minha vida, Senhor. Na verdade, eu preciso de algo novo de Deus, porque eu estou aqui com a vida toda arrebentada, e eu preciso que o Senhor faça da minha vida um vaso novo, Senhor, porque eu estou quebrado. Eu estou preso ainda no passado, estou preso nas regras que eu coloquei para mim mesmo. Eu estou preso lá naquelas coisas que eu aprendi, que nem estão na Bíblia. Mas hoje, Senhor, hoje, toca na minha vida, Senhor, e faz algo novo. A vida do crente é novidade. Deus é movimento. A obra de Deus é movimento. A obra de Deus não para na minha e na sua vida. Ele quer derramar o vinho novo sobre as nossas vidas hoje. Vem me visitar hoje aqui. Vai orando, meu irmão. Coloca a sua vida diante de Deus. Fala: Deus, uma palavra que o Senhor falar pode fazer a minha vida mudar hoje. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz de novo, Jesus. Trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Vai orando, meu querido irmão. Fala: Jesus, me visita, Senhor. Eu quero conhecer mais de ti sobre as nossas vidas, Pai. Espírito vem, Espírito vem, Deus de glória. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem.
Espírito